13º filho de Jacó e o primeiro de Raquel. Desde jovem, José foi o filho favorito de seu pai, ganhando inclusive uma túnica de várias cores de Jacó, como símbolo de seu carinho especial por José, o que despertava ciúmes e ressentimento entre seus irmãos. José também passou a ter sonhos proféticos, nos quais ele via seus irmãos e até seus pais se curvando diante dele e o reverenciando, o que aumentou ainda mais a ira de seus irmãos. E, incomodados com a postura de José e sua posição privilegiada, passaram a conspirar contra ele. Um dia, enquanto José buscava seus irmãos nos campos, eles o capturaram e inicialmente planejaram matá-lo. No entanto, decidiram vendê-lo a uma caravana de ismaelita que se dirigia ao Egito. Eles mancharam sua túnica com sangue de cabra e disseram a Jacó, seu pai, que José havia sido devorado por uma fera. No Egito, José foi vendido como escravo a Potifar, um oficial do faraó. Apesar de sua condição de escravo, José se destacou pela sua integridade e sabedoria, ganhando a confiança de seu senhor, que o colocou como responsável por toda a sua casa, e ele passou a governá-la com extrema eficiência. Porém, a esposa de Potifar tentou seduzir a José, e ao ser rejeitada por ele devido à sua integridade moral e espiritual, o acusou falsamente de assédio. José foi então lançado na prisão, mas mesmo lá, ele demonstrou sua sabedoria e capacidade de liderança, e foi colocado como administrador da prisão, a cargo dos outros prisioneiros. Durante esse período, ele interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, que também haviam sido presos, o copeiro e o padeiro, prevendo com precisão o destino de ambos, a morte do padeiro e a restituição do cargo ao copeiro. 2 anos depois, Faraó passou a ter sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar, nos quais ele via 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas e 7 espigas feias e murchas devorando 7 espigas grandes e cheias. O copeiro então lembrou-se de José e o recomendou ao faraó, que ordenou que retirassem José do cárcere e o trouxessem diante dele. Após ouvir o relato dos sonhos de Faraó, José os interpretou com uma previsão de 7 anos de fartura, que viriam seguidos por 7 anos de fome, e que Faraó deveria se apressar e nomear alguém sábio para administrar a colheita e estocagem dos alimentos, para poderem sobreviver a estes 7 anos de escassez que viriam. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o nomeou governador do Egito e o encarregou da administração dos alimentos. José se casou com Asenate, filha de um sacerdote egípcio, e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando a fome atingiu Canaã, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos, pois somente lá haviam mantimentos. Sem reconhecer José, eles se prostraram diante dele, cumprindo seus sonhos de juventude. José primeiramente testou seus irmãos para ver o que havia em seus corações, e após vários encontros e provações, aos prantos revelou sua identidade. Comovido pelo arrependimento de seus irmãos e principalmente entendendo que tudo o que havia lhe acontecido foi um grande trabalhar de Deus, José os perdoou e convidou toda a sua família para viver no Egito, onde os acolheu generosamente. Jacó e sua família se estabeleceram na região de Gósen, onde prosperaram sob a proteção de José. Nos últimos anos de sua vida, Jacó abençoou seus filhos, dando a José uma bênção especial e adotando seus filhos Manassés e Efraim como seus próprios. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele pudesse se vingar, mas José os tranquilizou, assegurando que tudo havia sido parte do plano de Deus. José viveu até a idade de 110 anos, testemunhando o crescimento de sua família e o cumprimento das promessas de Deus a seu povo.
antes de morrer, ele fez seus irmãos jurarem que levariam seus ossos de volta a Canaã, o que foi cumprido séculos depois, durante o Êxodo. A história de José é um exemplo de perseverança, fé e perdão. Apesar das adversidades, ele manteve sua integridade e confiança em Deus, transformando suas dificuldades em oportunidades para salvar não só sua família, mas toda uma nação e povos circunvizinhos. Seu legado é lembrado principalmente por sua integridade e fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias. A vida de José demonstra como a fé em Deus e uma resiliência firmada nessa fé podem transformar até as situações mais desesperadoras em fontes de bênção para si próprio e para aqueles à nossa volta. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.